Olá, queridos, como vocês estão? Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, uma prédica, uma pregação que eu fiz na Melk Paranaguamirim, aqui em Joinville, na zona sul da cidade, uma comunidade pequenininha que está começando, tipo uma plantação de igrejas, e Deus me deu o privilégio de poder pregar ali a palavra no último domingo de junho agora de 2025. Então, claro, numa pregação a dinâmica é outra, o mover do espírito é interessante e também é dinâmico, e aqui é mais também no sentido de compartilhar a mensagem em si, o texto em si, né? Porque lá a gente utiliza ilustrações que fazem dentro do contexto da comunidade, é claro. Mas enfim, foi o que Deus colocou no meu coração, foi uma proposta também do missionário e a gente conseguiu levar essa palavra lá para eles, que agora eu quero compartilhar com vocês. A gente usou como ilustração as próprias pessoas da comunidade ali que fazem cursos, que começam a praticar alguma coisa sem saber nada e quando se veem já estão dominando uma arte, por exemplo, a arte de crochetar, de fazer crochê. Logo já estão fazendo crochê até de olhos fechados, né, o pessoal ali. Também a gente tem um time de futebol ali do grupo de jovens, é um time bem jovem, mas que perdem jogo, empatam, mas em nenhum momento vão conseguir ter sua primeira vitória, mas isso vem com a prática, vem com o aperfeiçoamento, vem com o treinamento. E assim é para todas as áreas da nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente não sabe fazer e começa aprendendo, a gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando. Isso é em tudo. Vou aprender a tocar um violão, não sei no começo as notas, mas quando vejo está tocando, se apresentando. Então a gente vai se aperfeiçoando. E foi nesse sentido que eu comecei a nossa mensagem naquele domingo. E também o aperfeiçoamento, é claro, nos nossos relacionamentos comunitários, no nosso relacionamento em sociedade e principalmente no nosso relacionamento familiar. Isso é muito importante para a gente ir sempre melhorando. E eu falei tudo isso ali para mostrar e para dizer e afirmar que é Jesus que nos aperfeiçoa. É Jesus que nos aperfeiçoa. E o texto base, o texto bíblico que a gente fundamentou a mensagem, encontra-se em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. A gente lembra que Hebreus, os estudiosos, eles não têm assim uma certeza de quem realmente escreveu esse documento, esta carta. Os destinatários, é muito pouco provável que tenha sido Paulo, em virtude da apresentação, do desenvolvimento da carta. Paulo tem uma característica de saudação, de fechamento também, de desenvolvimento, e a gente não encontra isso em Hebreus. Contudo, percebe-se que era uma pessoa bastante erudita, bastante inteligente, com vasto conhecimento da cultura judaica, de templo, de sacrifício e tudo mais, porque é isso que ele desenvolve na carta aos Hebreus. Provavelmente os destinatários eram pessoas que professavam uma fé judaica, mas que estavam se convertendo ao cristianismo, né? Hebreus traz bastante elementos de sacrifícios, de questões muito particulares do Antigo Testamento, de festas e tradições judaicas, mas que agora são aplicadas, elas são, no caso assim, corroboram que o Messias já veio, que Cristo é superior a todas essas coisas que eram sombras, que eram apenas analogias para aquilo que Cristo fez e para aquilo que Cristo é. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, fala o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. E o versículo-chave desse contexto todo é o versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé.
Então, o nosso texto, esse texto de Hebreus, começa com uma conjunção, o portanto. Portanto, é uma conclusão do que foi dito no capítulo anterior, no capítulo 11. Ali no capítulo 11, a gente a igreja convencionou chamar de galerias de heróis da fé, porque ele traz a descrição do que é fé e depois dá exemplos de vida de fé. Começa desde Abel e vai se desenvolvendo, passando também por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Davi e assim sucessivamente. No primeiro bloco, a gente vê assim questões de fé de pessoas, entre aspas, bem-sucedidas. Mas depois do segundo bloco, ele já começa a falar também que pessoas com fé, elas padeceram, elas morreram, elas foram perseguidas, foram apedrejadas, foram cortadas ao meio, mas elas não alcançaram aquilo que haviam sido prometidas, embora olhassem para a promessa que estava diante delas. Elas continuavam firmes na sua fé. Essa é a grande multidão ao qual o autor se refere. Esse é o portanto que o texto diz. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. É a isto que ele se refere, a estas pessoas que vieram antes dele e que padeceram, que sofreram, que viveram essa fé, embora não alcançassem a promessa. Essas testemunhas nos lembram que muitas vezes a vida de fé ela não é fácil, ela exige sacrifícios, dificuldades, mas com a esperança de algum momento todo esse sofrimento, todo esse esforço valeu ou valerá a pena. Eu usei como analogia também, para entender essa tão grande multidão de testemunhas que nos rodeia, o exemplo da maratona olímpica. Maratona olímpica, se você lembrar ou buscar no Google alguma coisa assim, imagens de maratonas, você vai ver que os competidores estão correndo cerca de 40, 42 quilômetros para chegar no objetivo. E eles geralmente caminham por avenidas que estão lotadas de gente. Essas são uma grande multidão de pessoas testemunhando aquela corrida, até que eles adentram no último dia, que geralmente é a corrida no estádio olímpico, quando é uma Olimpíada, é geralmente no último dia, eles adentram ao estádio olímpico e tem uma grande multidão ao redor. O estádio está lotado para ver quem vai chegar primeiro nessa Olimpíada. Eu lembrei também das Olimpíadas de Atenas, do caso do nosso maratonista, o Vanderlei Cordeiro, que ele também estava correndo, caminhando e indo para a vitória, faltava cerca de 7 quilômetros, ele estava em primeiro lugar. Então veio uma pessoa e acabou empurrando ele, isso tem imagens, tem fotos, e ele acabou se desequilibrando. E ele perdeu um pouco do foco. Mesmo assim ele continuou, ele acabou chegando em terceiro lugar, ganhou a medalha de bronze olímpica. Mas houve uma pessoa ali, um ex-padre, que acabou batendo nele, tentando fazer com que ele desistisse da prova, mas ele continuou correndo. Sobre isso a gente fala um pouquinho mais na frente depois. Então esse é um exercício mental que eu gostaria de você fazer quando a gente lê que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Lembre-se de uma maratona. E assim fica mais fácil de você compreender o texto. Também o texto fala sobre livrar de todo peso que nos torna vagarosos. Assim como um peregrino ou alguém que está numa corrida, mas carregando uma mochila que dificulta a sua performance, o seu desempenho, que o impede de ir mais rápido, o autor sugere para nos desapegarmos de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos torna vagaroso. E o que é que nos atrapalha? O que é que atrapalha você na sua vida de fé? O que é que você tem carregado em sua mente ou em seu coração que o torna vagaroso em crescer em Jesus? O próprio texto também traz uma resposta. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Pecado que nos atrapalha. Pecado, certamente, ele nos atrapalha. E aqui no texto ele é bastante genérico, bastante amplo. Mas pecado é tudo aquilo que nos faz desviar da vontade de Deus, que faz com que a gente caminhe nos nossos próprios caminhos, no nosso egoísmo, sem olhar para Cristo, sem olhar para Jesus, para fazer a vontade dos nossos desejos, coisas que não agradam a Deus. O texto também diz, de Hebreus, para nós corrermos com perseverança. A palavra da moda hoje em dia é resiliência, quer dizer, você está num estado tensionado, você sofre tensões, preocupações, dificuldades,
Mas você consegue voltar depois, através de uma vida de fé, de confiança no Senhor, a voltar ao seu estado original. Isso é resiliência. É você voltar ao estado original equilibrado que você estava antes, depois de sofrer alguma pressão. Então, nós devemos manter o propósito, mesmo depois de uma dificuldade. É fácil? Claro que não. Não é fácil para mim, também não é fácil para você. Quantas vezes nessa corrida não estamos cansados? Quantas vezes não estamos desanimados, sobrecarregados? Quando a gente é jovem, a gente tem um vigor físico para fazer qualquer coisa que nos apetece, pelo menos dentro da nossa possibilidade. Então a gente faz bastante coisas, a gente tem energia para estar frequentando os cultos, para estar fazendo as atividades da igreja, para estar, enfim, fazendo qualquer outra atividade esportiva. A gente é jovem, a gente tem energia, a gente tem vitalidade para tanto. Parece que a gente tem uma energia infinita. Contudo, o tempo passa e vamos percebendo que o nosso vigor físico já não é mais o mesmo. A gente já não consegue maratonar, se muito uma caminhada, e olhe lá ainda. Já não conseguimos estar em todas as atividades da comunidade, por exemplo, se muito ajudar aqui ou ali. No versículo 2, contudo, a Bíblia diz que é para nós mantermos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Quando li essa passagem de olhar firme em Jesus, eu imediatamente me lembrei de outra que considero muito interessante, de outra passagem do Novo Testamento que eu achei bastante boa para fazer uma correlação com essa de Hebreus. E ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, no 22 a 31. Ali diz o seguinte, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 31. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, porque pensavam que era um fantasma, e gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenho medo, coragem, sou eu. Então, Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando deparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé? Disse ele: por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. O texto é um pouco longo, mas esse texto se refere quando Jesus fica sozinho no monte, os discípulos tentam atravessar o mar, tem um vento forte e Jesus caminha sobre as águas até chegar a eles. Chama a atenção para o versículo 2, 29 e 30, que fala assim: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Pergunta-se, quando foi que Pedro começou a afundar? Quando foi que Pedro começou a afundar? Quando ele perdeu o foco. Quando ele prestou mais atenção no vento forte e nas ondas do que em Jesus. Quando ele foi dominado pelo medo, porque o texto bíblico diz que ele ficou aterrorizado. E aí, queridos, que o medo ele tem duas facetas. O medo tem o propósito ou a finalidade de nos preservar a vida. Porque quando a gente tem receio ou medo de algo, a gente vai pensar duas vezes antes de fazer alguma loucura. Não é verdade? Por exemplo, se eu vou subir numa ponte, eu tenho que ter a certeza de que eu não vou cair dela para não morrer com a queda.
Então, se eu vou mexer com fogo, eu tenho que saber que eu não posso me queimar, senão posso me prejudicar. Então, o medo tem essa finalidade também de nos ajudar a preservar a vida. Contudo, aliás, por exemplo, recentemente aqui em Santa Catarina teve um acidente com balonismo. Eu gostaria muito de ir num balão. Até tinha falado para minha esposa para a gente ir para esse mesmo local que é Ponte Serrada, se não me falha a memória, aqui em Santa Catarina. Agora, com esse acidente, a gente já puxa, né? Fica com medo, com receio. Afinal de contas, a gente é criado para dar na terra. Não é para ficar debaixo d'água, nem para ficar voando. Né? Então Deus tinha dado asa para a gente. E assim, há um certo receio, e isso nos preserva de alguma atividade perigosa. Então, essa é uma das finalidades do medo, é de nos fazer preservar a vida. A outra, contudo, é aquela que nos imobiliza, que nos paralisa, que nos engessa, que nos trava, que nos causa pânico. Nós ficamos inertes diante de uma situação. E essa é a situação que Pedro ficou. Ele ficou com medo, ele ficou aterrorizado. O medo invadiu seu coração e ele acabou desviando o foco de Jesus, acabou perdendo a fé na palavra de Jesus. Então, o medo tem essas duas características, só para deixar isso bem claro para você. Na nossa vida de fé, muitas coisas querem nos afastar e nos desviar o olhar do Senhor Jesus. A gente olha também a doença, a gente olha a enfermidade, a gente olha algum problema, a gente olha algum problema financeiro, alguma dívida, a gente olha alguma dificuldade. Aquilo que de mais imediato nos acontece, a gente observa esses problemas. E nos esquecemos, muitas vezes, de olhar para Jesus. E por que nós devemos olhar para Jesus? O texto que nós lemos, o texto base, ele nos dá a resposta. No versículo 2, novamente, mantenhamos olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Jesus é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Ele é o nosso porto seguro, ele é a nossa rocha, a nossa pedra de salvação. Não é Pedro a rocha de salvação. Quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, ele está falando dele mesmo, não de Pedro, porque Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha no qual fundamenta, ou deveria fundamentar, a nossa fé. Eu também procurei o significado de perfeição, já que a gente estava falando sobre aperfeiçoar, no vocabulário, que diz o seguinte, no dicionário, diz o seguinte, que aperfeiçoar significa, ou perfeição, o mais alto nível numa escala de valores, excelência no mais alto grau. Também, no sentido bíblico neotestamentário, do Novo Testamento, significa, pela palavra grega, perfeito significa completo, inteiro, plenamente desenvolvido, que atingiu uma meta final. Jesus Cristo nos convida a nos esforçarmos por esse tipo de perfeição, que somente Ele pode nos ajudar a alcançá-la no final. Ao pedir que Pedro viesse ao encontro nas águas, Jesus estava buscando fortalecer e aperfeiçoar a fé de Pedro. Isso só acontece com a prática de uma vida cristã que olha para Jesus e reconhece sua autoridade sobre todos os aspectos da nossa existência. Jesus é aquele que nos molda diante das dificuldades. Quando passarmos por ela, devemos lembrar que Jesus também está nos aperfeiçoando no sofrimento, pois Ele mesmo sofreu por nós na cruz, por causa dos nossos pecados. Portanto, sendo Cristo o exemplo da fé, devemos continuar a nossa corrida. E de que forma a gente deve continuar a nossa corrida? Enquanto eu estava fazendo esse estudo, da mesma forma que veio à mente o texto de Mateus, também tem outro texto que eu conheço, que é o de Filipenses, no capítulo 3, versículo 3 a 14. Filipenses, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 3 a 14, que diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo que já alcancei, é Paulo escrevendo isso para os filipenses, né? Vou lá repetir. Não estou dizendo que já obtive tudo isso que já alcancei, a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida,
a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Repito, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida. É um texto muito parecido, claro, com o de Hebreus. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, olhando para Jesus, o autor e líder e aperfeiçoador da nossa fé. Também no Novo Testamento, na outra carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 10 a 14, Efésios, capítulo 4, 10 a 14, Paulo diz o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Voltando ao nosso texto principal, só para reforçar, esse texto de Efésios, ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, Deus determina, Deus distribui dons, ministérios de apóstolos, de mestres, de doutores, de evangelistas, enfim, para o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Sobre isso, quero fazer em breve um vídeo curto, no canal também do YouTube, falando sobre pastores, apóstolos que fraudam, que extorquem a comunidade, que tirem das ovelhas até aquilo que elas não têm, infelizmente. Mas, voltando ao nosso texto principal, lemos no versículo 3 do capítulo 12, pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e não desanimados. Porque Jesus sofreu nas mãos dos pecadores, ele, como filho do homem, suportou toda a dor por obediência ao Pai e amor a nós. Assim, ele se identifica com as nossas dores e nos oferece, através da sua ressurreição e pelo envio do seu Santo Espírito, a capacidade de resistirmos às tentações, ao pecado e aos sofrimentos deste mundo caído. Pedro nos lembra, na sua primeira carta, no capítulo 5:10, que o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Repito, Jesus nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortifica e nos fortalece. Esse mesmo Pedro, que lá atrás, quando a gente leu a passagem de Mateus, estava afundando nas águas, que Jesus pegou na mão dele e disse que ele precisaria aumentar a sua fé, o homem de pequena fé, ele mesmo aqui já, na sua carta, diz que Jesus, ele nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortifica e nos fortalece. Vê como Pedro também foi transformado, foi aperfeiçoado por Jesus no caminhar da sua vida de fé. Queridos, indo para o final, quero terminar com o texto de 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 16 a 17, que diz assim. 1 João, capítulo 4, 16 a 17. Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Conversando, então, uma conversa que eu tive com o missionário Guilherme, que é da meu, que hoje está lá em Maripá, no oeste do Paraná, ele também falou sobre a vida de fé e como a gente às vezes fala de voluntários, a gente fala de servos. Ele me chamou a atenção que Jesus, em um dos seus últimos discursos aos seus discípulos a respeito dele ser a videira verdadeira, ele disse que não mais os chamaria de servos, mas de amigos. Mas para isso é fundamental permanecer na videira verdadeira que é Cristo. Logo, dentro do contexto das passagens que a gente leu, que a gente comentou hoje, nesse
vídeo e que eu apresentei para a comunidade lá na Milk Paranaguamirim, aperfeiçoar significa esmerar-se, buscar a perfeição e, no caso dos cristãos, buscar o aperfeiçoamento para sermos mais parecidos com Jesus em amor. Ser perfeito como vosso Pai é perfeito, diz as Escrituras. Se Jesus nos pede, então devemos obedecê-lo. Contudo, essa é uma vontade de Jesus para nós, mas como já vimos, se completará totalmente na glória celestial. Enquanto esse momento não chega, nós somos aperfeiçoados a cada dia, todos os dias. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Desafio você a ler a passagem principal de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Fazendo correlações do texto para aprender do Senhor. E oro para que o Espírito Santo te dê o entendimento, o discernimento de entender que o segredo de ter uma vida cristã de crescimento, de aperfeiçoamento, é permanecer em Cristo, amando a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amando a Deus e ao próximo como a si mesmo. E que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te dê um entendimento, para que você seja cada dia aperfeiçoado por Jesus. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.